A paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos na casa do Senhor. Aleluia. Sem perca de tempo, amados, abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, no capítulo 9. Obrigado, Renan. Deus te abençoe. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. O título é Cura de um cego de nascença. Nós vamos ler somente até o 6, tá bom? Vamos ler aqui que fica mais fácil. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Guarde bem isso. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém, aí é outra fala, né? A continuação da fala de Jesus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Podem sentar, amados. Glórias a Deus. Aleluia. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a reverência, toda a adoração. Glórias a Deus. Amados, o que Deus está fazendo aqui nesta noite não é brincadeira. Tenho escutado Deus falar desde o momento em que pisei com meu pé. Aleluia. Aleluia. O que o Senhor falou através de cada letra, de cada louvor. E os irmãos já vão entender o porquê. O Senhor veio confirmando a palavra louvor após louvor. Aleluia. Porque esse trecho que nós acabamos de ler, é uma passagem onde Jesus, ele cura, restaura, melhor dizendo, restaura as vistas, né? Não posso nem falar restaura. Este é o verbo correto. Ele dá vista a um cego de nascença. Nós lemos no começo. Por isso que eu falei, guarde bem isso. Aquele homem, ele era cego de nascença. Ele nunca, jamais enxergou na vida. Não era alguém que teve um problema, uma catarata, uma diabetes e perdeu a visão. Ou que sofreu um ferimento, fez uma solda no serviço, lá, a solda lhe queimou os olhos, ele perdeu a vista. Não. Aquele homem jamais viu a luz do dia. Jamais enxergou. E a gente vê no decorrer da passagem, que depois, a gente vai ler ainda passo a passo. Mas depois de tudo aquilo que aconteceu com ele, houve um verdadeiro inquérito dos fariseus para com aquele homem. Mandaram chamar os seus pais para saber se ele realmente era cego de nascença mesmo, como alguns diziam, ou como ele mesmo afirmava. E sabe por que isto? Esta palavra
João capítulo 9 remete, primeiramente, a Isaías 61, que foi cantado aqui, que está retratado em Lucas 4,18, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas também fala de Isaías, deixa eu ver se eu... Aleluia, Isaías 35, 5. Esse aqui eu faço questão de ler com os irmãos. Ô glória, olha lá. Mas deixa eu pegar aqui na minha versão aqui, é a mesma versão dos irmãos. Mas, amados, eu estou tremendo aqui. Ô glória. E olha que eu estou acostumado a pregar, hein? Aleluia. Então os olhos dos cegos, aleluia. Então os olhos dos cegos serão abertos. O texto, o título de Isaías, do capítulo 35 do profeta Isaías fala a grandeza do Messias. 35:5 agora, por gentileza, né? Já foi lido aqui. O 8º, por gentileza, agora o 8. Aí, olha só o que diz a palavra de Deus. Tudo referente ao Messias, tá bom? Que a terra seca, né, se tornará em lagos, mas o 8 fala assim, ali haverá uma estrada. Alguém já falou? Um caminho. Quando Jesus esteve aqui, o que ele falou? Eu sou. Quando ele falou, eu sou o caminho, ele estava reivindicando este versículo que fala de Isaías. Eu sou o caminho que Isaías profetizou. E olha a continuação. Que se chamará o caminho. Oh glória, aleluia. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, aleluia, os caminhantes, e até mesmo os loucos não errarão, aleluia. Oh glória, aleluia. Agora põe o versículo 10, por gentileza. Os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião, Jerusalém, e virão a Jerusalém com júbilo, e com alegria eterna haverá nas suas cabeças. Opa, parou. Perceba o que o texto está falando. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. O que aconteceu em Atos 2, igreja? O que aconteceu em Atos 2, igreja? O texto fala que foram vistas sobre as suas cabeças, aleluia, línguas de fogo sobre a cabeça, aleluia. Jesus verdadeiramente é o Hamashiach, é o Messias. Ele cumpriu aqui, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E na sequência, houve gozo e alegria, aleluia. Olha lá, gozo e alegria alcançarão, e daqueles fugirá a tristeza e o gemido. E lá em Apocalipse, fala que não haverá mais tristeza, porque Deus enxugará dos vossos olhos todo tipo de lágrima. Aleluia, glórias a Deus, muito obrigado. Aleluia, agora voltemos, eu ainda não comecei a pregar, tá bom?
Aleluia. Isso foi só a introdução. Aleluia, glória a Deus. Agora voltemos para João capítulo 9. Aleluia. A gente vai ler um pouquinho, tá bom, amados? Bom, nós lemos até o versículo 6. Coloca o versículo 6, por gentileza. João 9, 6. Os irmãos do IBBC não estão entendendo nada, né? Porque na homilética lá não tem nada disso, né? Glórias a Deus. Aleluia. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva ele fez lodo. Às vezes a gente cita esse versículo e passa por ele, né? Poxa, na cultura ocidental, a nossa, né? Em pleno século 21, dá nojo, né? Ai, Jesus cuspiu na terra, fez lodo, né? Balançou assim e untou os olhos ao cego. Só que Jesus, aleluia, primeiramente, Jesus, ele se identificou com aquele cego. Certo? Amém? Estamos juntos? Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Ele teve compaixão do cego, só que antes ele falou algo. Os discípulos perguntaram algo para ele. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Agora, igreja, me responda uma coisa. Como alguém pode pecar antes de nascer? Não tem como. Jesus nem fez questão disso, né? Mas a gente presta atenção no texto, né? Aí Jesus, com toda a paciência, falou, não, filhinhos, calma. Ele não pecou, porque não tem como pecar antes de nascer. Também seus pais não pecaram para que ele nascesse assim. Mas ele nasceu assim para que hoje fosse manifestada a obra de Deus. Naquele exato momento, Jesus estava reivindicando para si o título messiânico, que nós acabamos de ler em Isaías. Porque para o judeu do primeiro século, aleluia, quando fala que alguém deu vista ao cego, na hora, imediatamente, porque eles foram criados na lei, né? Moisés, representante da lei, Elias, representante dos profetas, eles foram criados na Torá de Moisés e no Talmud, na Tanakh, né, que são compêndio dos outros livros. Então, quando alguém ouviu falar que um outro alguém, um ser, deu vista a um cego, imediatamente vão lembrar de Isaías. Então Jesus, naquele momento, ele estava reivindicando para si o título messiânico. Ele estava falando, olha só, todo judeu sabe de cor e salteado. Quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Aí tem um versículo, Gênesis 2:7. Por favor, Gênesis 2:7. Glórias a Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aleluia. Glórias a Deus. Do que Deus formou o homem? De onde? Qual a origem? Do pó da terra. Onde que Jesus cuspiu? No pó da terra. Jesus estava dizendo para todos aqui, é uma linguagem não verbal. Jesus disse sem palavras, ó, eu sou, aleluia. Êxodo 3,14, eu sou,
Aleluias. No grego, ego eimi, ou seja, eu sou o Senhor Deus. Eu formei o homem do pó da terra e eu vou fazer o mesmo agora na frente de vocês, diante dos vossos olhos. Jesus cuspiu na terra de propósito. Pausar, abre uma aspa aqui. Na antiguidade, era comum usar a saliva. Não se espante, era comum. Plínio o Velho escreveu, tá bom? Era comum usar a saliva para fins terapêuticos. Aconteceu até de imperadores, que assim, as pessoas, a cultura daquela época, inclusive está escrito no Talmud, né? Que era comum o ato de usar a saliva para fins terapêuticos, para curar. Agora perceba uma coisa. Houve casos, eu estava pesquisando lá e vi que até imperadores, teve um imperador, eu sei que era César, agora não lembro qual dos Césares que foi, acho que foi o Augusto, que passando, teve uma pessoa lá que era aleijada, o outro era cego, né? Eles pediram para o imperador que cuspissem, tanto na perna quanto nos seus olhos lá, para que fossem curados. Aí ele foi informado pelos seus médicos, né, que César, né, que Augusto podia fazer aquilo. Aí ele foi e fez. E milagrosamente, né, entre aspas, eles foram curados. Só que perceba, aquele homem, ele estava paralítico porque ele teve um problema no joelho. Ele estava com dificuldade de andar, certo? Os médicos já sabiam, porque já tinham tratado. O outro que estava cego, ele estava com uma leve perda aparente de visão, que foi momentânea, certo? Mas, de fazer a massagem, voltou a enxergar. Então, esse ato de cuspir era normal no primeiro século. Só que, no Talmud, nas tradições judaicas, rabínicas lá, nós vamos ver aqui que houve um verdadeiro interrogatório. Os fariseus, eles ficaram, digamos assim, em polvorosa, não porque um cego de nascença passou a enxergar. Não. Eles ficaram em polvorosa porque alguém, né, até então não sabiam ainda que era Jesus, alguém cometeu uma cura. E aquele ato de cuspir no chão, fazer o lodo e passar nos olhos, pelo Talmud era considerado trabalho. E no Shabat isso não podia. Então houve um alvoroço entre os fariseus. Agora perceba o que Jesus fez. Ele era cego de nascença. Ele provavelmente, ou ele não tinha o globo ocular, ou o globo ocular veio com defeito. A retina não passava luz, não abria, não fechava, né? Jesus, ele refez os olhos do cego. Aleluia. Jesus refez, como ele fez lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Jesus, ele refez os olhos ao cego. Por isso que ele cuspiu e untou seus olhos. E tem mais, a continuação do texto aqui fala, versículo 7, vai e lava-te no tanque de Siloé. Perceba que João, ele fez questão de colocar entre parênteses, que significa o enviado. Jesus chegou e falou para ele, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então Jesus está enviando aquele cego para se lavar. O nome daquele tanque foi dado lá atrás, referindo-se àquele momento. Vocês perceberam? Amados, Jesus não fez e não faz nada à toa, nada em vão. Tudo o que ele fez e que ele faz é para que se cumpram as escrituras a seu respeito. Aleluia, glórias a Deus, aleluias. Aí o homem foi e se lavou. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo, voltou enxergando já. Oh, glória! Né?
Finalzinho do versículo 7, voltou vendo. Então começou o burburinho, olha lá. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto e sabiam que era cego, diziam: ué, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Versículo 9, uns diziam: é este. Já outros falavam: não, parece com ele. Porém ele confirmava e dizia: sou eu mesmo, eu que ficava cego lá, que ficava mendigando, eu que não enxergava, aleluia, sou eu, agora estou curado. Aí alguém pergunta: mas como que aconteceu isso? Como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me aos olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Foi tudo que Jesus falou para ele, naquele momento. Depois Jesus encontra com ele de novo. Glória a Deus, porque Jesus não deixa a obra incompleta. Jesus não deixa nada pela metade. Jesus não deixa nada só no começo, aleluia. Aleluia, Ele completa a obra. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, aleluia, para cumprir, aleluia. Glórias a Deus. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: I don't know, não sei, né? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez todo o lodo, fez o lodo e abriu os olhos. Aí tem uma série de interrogatórios aqui, aleluia. Versículo 18, os judeus, porém, não creram a respeito do que tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram seus pais, os pais do que agora via. E perguntaram aos pais: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Versículo 20. Seus pais com medo, né? Olha lá. Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos? Não sabemos. Ele tem idade, pergunta para ele, né? Ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, né? Porque se alguém confessasse que ele era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Aí voltaram para o que era cego lá. 24, chamaram, pois, segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Melhor vem a resposta dele agora, né? Ô glória, aleluia. Respondeu ele, pois: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu, havendo sido cego, agora vejo. Aleluia! Glórias a Deus. E tornaram a dizer-lhe: que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele, já perdendo a paciência, né? Olha lá. Já vos disse, e vocês não estão ouvindo. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis porventura vós fazer seus discípulos também? Então o injuriaram e disseram: discípulos dele seja tu. Olha lá, profetizaram na vida dele. Discípulo dele sejas tu. Glória a Deus, aleluia. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Aí lá no final a gente vê que Jesus rebate essa fala deles aqui. Mas tudo bem, amados. Eu quero agora pular um pouquinho aqui, ó. Versículo 34. Responderam ele e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e ensina-nos a nós. Versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Encontrando-o, disse... Jesus encontrou depois o cego, que fora cego, né? Agora, não, aquele que enxerga. Crês tu no Filho de Deus? Olha que lindo. E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?
E Jesus lhe disse, tu já o tens visto. Aquele homem nasceu cego. E é aquele que fala contigo. Primeiro Jesus cura. Agora Jesus dá a salvação para ele. Tu crês no Filho de Deus? Senhor, diga-me quem é para que eu creia. Tu já o tem visto. É aquele que fala contigo. Então o que aconteceu? Versículo 38. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Irmão Lúcio acabou de cantar. Adorar e prostrado ficar, rendido. Perceberam que o grupo de louvor cantou o Espírito do Senhor. E o irmão Lúcio acabou de cantar agora o adorar. O Senhor tem falado conosco durante todo o culto. Este mesmo Jesus que concedeu vista ao cego, cumpriu Isaías 35, cumpriu Isaías 42, cumpriu Isaías 61, este mesmo Jesus, ele está aqui hoje e agora. Aleluia. Ele quer te dar vida. Ele quer abrir os teus olhos. Porque a palavra de Deus fala que muitos, vendo, não enxergam. E muitos, ouvindo, não entendem. Só que Jesus, a gente leu que ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para abrir os ouvidos aos surdos. O pior cego é aquele que não quer ver. E o pior surdo é aquele que não quer escutar. Porque a palavra de Deus tem sido proclamada. Desde o século I. Já há 21 séculos que a palavra de Deus tem sido proclamada. E muitos se fazem cegos. Muitos se fazem surdos. Mas você veio aqui esta noite. Não porque alguém te convidou. Não porque sentiu no coração, mas você veio aqui nesta noite porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus te trouxe até aqui. Para ver o que os vossos olhos veem e ouvir o que os vossos ouvidos ouvem. E agora a oportunidade te é dada. Jesus falou assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos os que estáis oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei, pois, de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo ele é suave. E o meu fardo é pesado? Não, é leve. O que Jesus está falando com isto? Ele está falando, sabe a carga que você tem levado, tem trazido durante toda a tua vida? Eu passo para mim, agora é eu que começo a carregar, porque na cruz do Calvário, Ele se entregou por nós. Aleluias. Ele se entregou. E foi por amor. Mas, irmão, o que eu preciso fazer? Quanto que eu tenho que pagar? Você só precisa levantar a sua mão e fazer que nem o cego. Crer e adorar. Aleluia. Perdão, o que fora cego, né? Aleluia. Crer e adorar. Aleluias, glórias a Deus, aleluias.
Amados, Jesus ele veio, ele cumpriu tudo o que estava escrito sobre ele. Não caiu nada, ele cumpriu tudo. Ele falou, a gente até deixou passar aqui antes, mas ele falou, a noite é chegada, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. Jesus falou que Ele é a luz do mundo. E lá no comecinho fala, do livro de João, aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz. E sobre aqueles que habitavam na sombra da morte, a luz raiou. Falando sobre Jesus. Enquanto nós estamos fora de Jesus, nós estamos nas trevas. E Jesus convida para sair das trevas, para vir para a verdadeira luz, que é o próprio Jesus. Ele acabou de falar, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas passou da morte para a vida. Tem alguém aqui nesta noite que, tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque não é homem que convence, não é música sentimental, não é técnica, não é sabedoria humana, não é psicologia, é somente o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor que está aqui, que veio sobre nós. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não se sinta constrangido ou constrangida, mas se você foi tocado por tudo aquilo que Deus tem feito aqui nesta noite, dá um sinalzinho com a mão. Se você quer fazer como aquele que foi cego e aceitar ao Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Hoje Deus te chama. A porta ainda está aberta, só que breve se fechará, porque os sinais, todos os sinais que a palavra de Deus tem falado, estão se cumprindo. Nós estamos no período da igreja, no período da graça. 69 semanas se cumpriram. Houve um lapso temporal, que é o período da igreja. Só que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, que em breve a igreja subirá, vai participar nas bodas do Cordeiro, e a terra aqui passará pela 70ª semana de Daniel, a última semana. Enquanto isso, a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe a todos nós, todos os irmãos.